Saudações em Cristo. Eu sou o pastor Manuel Cano e as minhas boas-vindas a todo o povo batista bíblico de todo o Brasil que está assistindo o 25º Congresso Batista Bíblico. É uma alegria poder ministrar aos irmãos durante este congresso. Eu estarei trazendo 3 palestras sobre ministério e gestão de escola bíblica dominical. E nós esperamos que através dessas palestras a sua escola dominical seja impactada, que hajam mudanças para melhor, que haja restauração onde é necessário, revitalização da escola bíblica dominical, porque entendemos que este é o ministério mais importante da Igreja de Jesus Cristo, como veremos nas próximas palestras. Seja bem-vindo então e participe conosco, acompanhe essas palestras nos meios digitais. Por que escola bíblica dominical? Essa é uma pergunta essencial. Por que focar na escola bíblica dominical? Porque a escola dominical é um ministério tão importante, um ministério que precisa ser focado nas igrejas, precisa ser centralizado e não pode ser relegado de forma alguma em segundo plano. Então eu gostaria primeiramente de iniciar falando sobre o valor da escola bíblica dominical. Para alguns isso é chover no molhado, mas para muitos que não foram criados numa escola bíblica dominical, para pessoas que não têm uma cultura de escola bíblica dominical, talvez precisem compreender melhor do que se trata esse ministério. Muito bem, estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de questionamento, de mudanças, de quebra de paradigmas dentro e fora das igrejas. Para algumas pessoas, nos dias de hoje, a escola bíblica dominical é alguma coisa que já acabou. Alguns dizem que o tempo da escola bíblica dominical já terminou. Ela está ultrapassada, ela está falida, ela está envelhecida e ineficiente. Será que é isso? Será que isso é uma realidade? Bem, de fato, podemos ver que em muitas igrejas isso é uma realidade, mas essa realidade não é aplicada em termos amplos e gerais. Há muitas escolas dominicais excelentes nos dias de hoje, que estão dando um ensino de qualidade, que estão crescendo em eficiência, que estão crescendo em número de pessoas que frequentam e estão alcançando almas para Cristo e fazendo o ministério da igreja. Talvez esse não seja o caso da sua escola bíblica dominical. Talvez ela tenha passado por dias difíceis, mas não desanime, ela pode ser restaurada. Isso poderá exigir oração, trabalho duro, perseverança, mas eu posso lhe garantir que isso valerá todo o sacrifício, valerá a pena. Se você conseguir uma boa escola dominical, com certeza a sua igreja vai crescer, a sua igreja vai se fortalecer e fará um trabalho de qualidade aonde ela está inserida. E eu quero encorajar pastores, líderes a assistirem essas palestras, ganhar essa visão de que a escola dominical ela pode realmente impactar a sua comunidade, impactar a sua igreja, e ela poderá realizar um trabalho excelente na formação espiritual de pessoas, como nenhum outro ministério da igreja. Agora, por que a igreja precisa focar na escola dominical? Por que escola dominical? Em primeiro lugar, a escola bíblica dominical, ela está focada na missão da igreja. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18,
a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus falando, diz a Bíblia que chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a missão da igreja. A grande comissão resume o ministério, o propósito, a razão de ser da igreja de Jesus Cristo. E nós vemos que a escola dominical, ela tem os mesmos propósitos da igreja. É um ministério que se encaixa como uma luva no ministério da igreja. Fazer discípulos, batizar, ensinar, treinar pessoas. Esse é o ministério da escola bíblica dominical. Outros ministérios têm seu valor e propósito. Isso é inegável. O ministério de adoração, de louvor, evangelismo, comunhão, discipulado, o ministério da visitação, do aconselhamento, todos eles têm seus propósitos e valor. Mas a EBD, ela ensina enquanto evangeliza, ela integra pessoas, ganha almas, mais do que qualquer outro ministério que você possa desenvolver em sua igreja. Número 2, por que EBD? Porque depois da igreja, é a maior organização movida, tocada por voluntários em todo o mundo. Sim, a EBD é uma escola dirigida por voluntários. Pessoas servem na EBD sem oferir nenhum lucro, sem ganhar nada. Totalmente voluntário é o trabalho. Mas veja, o trabalho voluntário precisa primar pela qualidade. Não é porque algo é voluntário que deve ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se o trabalho voluntário não for feito com qualidade, ele será desvalorizado, tanto por quem serve, tanto quanto por quem é servido. E isso não pode acontecer na escola bíblica dominical. Então, voluntários motivados, fazendo um trabalho de excelência, vão também produzir uma escola bíblica excelente, que ensina a palavra de Deus, que alcança os propósitos para os quais ela foi criada. Por que a escola bíblica? Porque o ensino formal, o ensino bíblico formal, ele remonta a uma tradição milenar. Ele vem do tempo da criação das sinagogas no Velho Testamento. Depois ele vem para a igreja cristã, que também tinha o seu ministério de ensino. E depois da reforma veio um movimento moderno de escolas bíblicas dominicais, que começou em 1780 com Roberto Reis na Inglaterra e vem até hoje. Transformou-se num movimento mundial. Todas as igrejas cristãs têm o ministério da escola bíblica dominical. Por que ficaríamos de fora? Será que realmente este grande movimento, esse ministério poderoso, perdeu a sua eficiência? Ficou ultrapassado? De forma nenhuma. Nós precisamos revitalizar a escola bíblica dominical. Por que escola dominical? Porque ela pode gerar um impacto moral e espiritual na comunidade que está inserida. Nós temos visto vários programas sociais tentando transformar a comunidade através do esporte, através da arte, da dança, da música e outras coisas mais, da educação. Mas eu quero lhe garantir que se numa comunidade existe uma igreja que tem uma boa escola dominical, há esperança para essa comunidade, para esse bairro, para essa cidade. Pois a escola bíblica dominical, através do ensino da palavra de Deus, vai produzir vidas transformadas. Porque a palavra de Deus
transforma vidas. Então, o propósito da escola dominical é esse, é transformar vidas através do ensino e prática da palavra de Deus. Por que a escola dominical? Porque ela é a única escola do mundo que consegue proporcionar ensino bíblico para todas as faixas etárias, ou para cada faixa etária. Sim, a escola bíblica dominical ensina as pessoas de 0 a 100 anos. É uma escola sui generis nesse sentido. É uma escola que tem um amplo espectro no que diz respeito à questão da idade. Por isso ela é uma escola que é especial, uma escola também que demanda cuidados especiais. Ela atende todas as faixas etárias, ela atende necessidades e pessoas especiais. A escola bíblica dominical, ela está preparada para alcançar todas as pessoas. E esse é o grande plano de Deus, que até o último pecador seja alcançado com o ensino da palavra de Deus. Por que a escola dominical? Porque é a esperança de uma geração, a geração que vivemos, que tem vivido num tempo de desconstrução moral, espiritual e histórica. A filosofia dos nossos tempos, da pós-modernidade, é a desconstrução. Desconstruir tudo que tem valor e não colocar nada substancial no lugar. Mas a escola bíblica dominical, ainda que vá contra a maré da pós-modernidade, ela é poderosa, ela pode transformar vidas e é a esperança desta geração. Uma geração que cresce sem parâmetros, que cresce sem uma verdade absoluta. A escola dominical é essencial a essa geração. A escola dominical também é importante, porque hoje 70% dos jovens cristãos que vão para as universidades, ali na universidade, tornam-se ateus, abandonam a fé, deixam de crer nas verdades fundamentais do cristianismo. Assim, uma boa escola dominical, se ela preparar bem o jovem para a faculdade, ele poderá chegar lá e pelo menos ter sabedoria e discernimento para questionar e separar verdade de mentira. E ele poderá então preservar a sua fé. Por que a escola dominical? Porque edificando uma escola bíblica dominical de qualidade, você já terá edificado uma igreja de qualidade. Uma igreja com estrutura, uma igreja firmada na rocha que é a palavra de Deus. Então, outros ministérios poderão gerar resultados, mas eu digo que a EBD deve ser o foco, porque outros ministérios exigirão tanto preparo e dedicação quanto a EBD e produzirão muito menos frutos e com muito menos duração. Muitos estão frustrados com a escola bíblica dominical. Quando ficamos frustrados com alguma coisa, nós sempre queremos buscar soluções, queremos alguma solução rápida, queremos um caminho fácil, queremos ir atrás de novidades, mas o caminho difícil é o mais promissor neste caso. E o caminho difícil é investir na reestruturação da escola bíblica dominical. Coisas boas têm um custo para que possamos obtê-las ou alcançá-las. E a escola dominical é assim. Não é algo que você vai conseguir fazer em um mês ou poucos meses. Levará alguns anos. Mas se você trabalhar fielmente, se você fizer o que tem que ser feito, se você investir nos fatores de crescimento da escola dominical,
depois de algum tempo, você vai ver que ela vai começar a crescer e se robustecer e será de fato um ministério eficiente, abençoado, produtivo na sua igreja. Então as lideranças precisam valorizar o ministério da escola bíblica dominical. Há igrejas, por exemplo, que nem os líderes participam da escola dominical. As famílias dos líderes não participam da escola bíblica dominical. O pastor não incentiva a escola dominical. O pastor não ensina na escola dominical. Como podemos prestigiar, promover alguma coisa se nós mesmos não estamos prestigiando esse ministério? Para alguns líderes, a escola dominical virou uma espécie de cultura de subsistência, ou seja, alguma coisa que nós temos que fazer para manter a igreja viva, mesmo que não produza muita coisa, se der para o gasto já está bom. É como aquele agricultor que planta um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de mandioca, tem uma vaquinha, tem meia dúzia de galinhas, e então ele não passa fome, mas ele nunca consegue ganhar algum dinheiro extra, ele não consegue juntar dinheiro para investir em coisas importantes, em comprar um trator, em comprar um carro, em melhorar a sua produção, porque ele tem na mente essa cultura de subsistência. E a escola bíblica dominical em algumas igrejas se tornou isso. As pessoas fazem porque tem que fazer para manter a máquina funcionando ou para manter a tradição. Queridos, a escola dominical, ela é um ministério produtivo. Nós devemos ter escola dominical não só por causa da sobrevivência da igreja, mas para o seu próprio crescimento e ampliação. Precisamos da escola bíblica dominical, porque a família está sendo destruída. E essa é a esperança que temos, que as famílias poderão ser preservadas se estiverem participando da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não é só para as crianças, não. Era para jovens, adultos, para todas as idades. E ela é necessária em cada idade. Eu sou a favor de que se faça na escola bíblica dominical, todos os anos, ou cada semestre, uma reunião de pais e mestres. Você vai falar, puxa pastor, mas isso é uma coisa da escola pública, da escola secular? Não, nós devemos fazer uma reunião com os pais e os professores da escola dominical e propor-lhes um pacto, um apoio mútuo, um trabalho em conjunto para que os nossos filhos e as nossas famílias sejam educadas pela palavra de Deus e possam os valores do Evangelho, os valores tradicionais serem preservados em nossa igreja, em nossa família e até mesmo em nosso país. Por isso, a escola dominical é o ministério mais importante da sua igreja. A escola bíblica dominical é um ministério importante na igreja, como nós já vimos. Mas há muitos erros simples, comuns, que líderes cometem e que podem tornar ineficiente esse ministério tão abençoado. Eu gostaria de citar alguns erros que têm sido cometidos por muitos líderes de escola bíblica dominical e pastores até, e que têm tornado a escola dominical, então, um ministério ineficiente. Às vezes, trazendo grande desmotivação, não evoluindo como era de se esperar. Primeiro lugar, primeiro erro que costuma se cometer é subestimar o valor da escola bíblica dominical. A EBD, meus queridos, é o principal ministério da igreja tradicional. A igreja tradicional, ela não promove curas, libertações, milagres, ela não está focada em campanhas, não está focada em louvor,
em outros aspectos que muitas igrejas exploram nos dias de hoje. Mas a igreja tradicional, o carro-chefe da igreja tradicional é o ensino da palavra de Deus. Então a escola dominical, ela é algo intrinsecamente ligado com a igreja tradicional, com a igreja bíblica. E se você quer realmente que a sua igreja cresça de uma maneira estruturada, sadia, saudável, você tem que investir no ministério da escola bíblica dominical. Não pense você que outros ministérios poderão substituir, tomar o lugar da escola bíblica dominical. Como já falamos antes, todos os ministérios têm o seu valor, uns complementam os outros, mas a escola bíblica dominical é insubstituível e não pode ser subestimado o seu valor. Um outro erro que se comete corriqueiramente nas igrejas é manter simplesmente o status quo da escola bíblica dominical. É não ter alvos, não ter objetivos, é continuar dando seguimento àquilo que já vinha sendo feito na escola bíblica dominical. Então, é a questão da acomodação, do comodismo. A escola bíblica dominical é uma coisa dinâmica. Nós temos que vencer a inércia, a lei do mínimo esforço, as tradições, há muitas coisas que fazemos porque sempre foram feitas e nunca foram questionadas. Para termos uma escola dominical eficiente, nós precisamos buscar aperfeiçoamento. Mudanças são necessárias. Temos que quebrar aquela norma que muitos estabelecem. Nós nunca fizemos isso de outro jeito. Se essa é a nossa mentalidade, nossa escola dominical não vai melhorar, ela não vai se aperfeiçoar, ela não vai progredir, porque continuaremos fazendo tudo sempre do mesmo jeito. Mas a IBD não pode cometer esse erro. Ela tem que mudar, aperfeiçoar-se, avançar, melhorar a cada ano. Número 3, ou terceiro erro, não delegar o ministério. Há muitos pastores que não delegam o ministério da escola bíblica dominical. Alguns acreditam que podem tocar uma escola sozinhos. Ou então pegam a sua família e acham que uma família de 4, 5 pessoas pode tocar uma escola, a escola bíblica dominical. Alguns até fingem que delegam, mas continuam tomando todas as decisões. E acaba ficando a mesma coisa. Outras vezes, delega-se autoridade a pessoas que não estão habilitados para exercer a liderança da escola dominical. Então a EBD, ela não vai funcionar bem sem a formação dessas pessoas. É necessário que se coloque pessoas na liderança que foram capacitadas para realizar o trabalho. Outras vezes pratica-se a delargação, né? O pastor sabe que ele não consegue tocar a escola dominical sozinho, nem a sua família, então ele pega e entrega completamente nas mãos de alguém, mas às vezes alguém que não tem competência, que não tem treinamento, que não tem capacitação. Então o que se estabelece nesses casos é justamente um trabalho sem qualidade, um trabalho sem eficiência, um trabalho que é realizado por alguém que está fazendo muitas vezes o melhor dos seus esforços, mas ele não foi preparado, não foi treinado, e então terá grandes dificuldades. A realidade é que a EBD é uma escola, e o trabalho da EBD tem que ser feito por uma equipe, como uma escola é dirigida por uma equipe, e pessoas qualificadas, não pessoas que são voluntárias sem nenhum treinamento. É verdade que boa vontade, dedicação, fé podem fazer muita coisa. Mas imagine você se todos os nossos professores, além desses quesitos que acabei de mencionar, também tivessem um excelente treinamento. Imagine o trabalho que seria feito através da escola bíblica dominical. Quarto erro, não valorizar a qualidade.
ensino é algo que deve demandar qualidade. A Bíblia diz que aquele que ensina deve se esmerar no fazê-lo. Então a escola bíblica dominical deve investir na qualidade, a qualidade do conteúdo que é ensinado, o material didático que será usado, o currículo da escola dominical, a qualidade dos obreiros, dos líderes da escola dominical. Muitas vezes ouço a seguinte frase: nós estamos fazendo o melhor que podemos. Muitas vezes acredito que sim, mas muitas vezes nós nos acomodamos, e dizemos que estamos fazendo o melhor que podemos, mas não estamos de fato nos esforçando. Agora, o mundo em que vivemos é o mundo da internet, e esse mundo torna as comparações inevitáveis. Então, a sua igreja, seu membro, comparará o que acontece na sua escola dominical com o que acontece na escola dominical de outras igrejas. E se nós não investirmos na qualidade, nós corremos o risco de perder até aquilo que já alcançamos, aqueles que já ganhamos. Então, é importante progredir, de fato fazer o melhor que podemos hoje, e amanhã fazer melhor ainda, e progredir a cada ano, para que a nossa escola dominical seja uma escola dominical segundo o coração de Deus. Amém? Então, o quinto erro é achar que a escola dominical crescerá sem investimentos. Há muitas igrejas que cometem esse erro. Não colocam, por exemplo, a escola bíblica dominical no orçamento da igreja. Não investem, não compram lições, não investem no treinamento dos professores, não investem na compra de um quadro de giz, de um flanelógrafo, em lições para os professores, e quer ainda que a escola dominical continue crescendo. A escola dominical precisa de investimentos. Ela precisa ser colocada no orçamento da igreja. Ela precisa ser colocada no calendário da igreja, nas prioridades da igreja. Ela não pode ser esquecida. A cada ano há que se ter uma avaliação do trabalho e um novo projeto para o ano seguinte. O que é que vamos fazer agora? Qual é o fator mais fraco da nossa escola dominical? Como poderemos melhorá-lo? Sexto erro: não providenciar espaço para o crescimento. Crescimento físico, crescimento das pessoas na escola dominical exige novos espaços. Não providenciar novos espaços significa parar de crescer. E esse é um dos principais limitadores do crescimento da escola bíblica dominical, por ser talvez um dos fatores mais difíceis de providenciar. Nós podemos improvisar até algum espaço durante algum tempo, nós podemos reaproveitar espaços ociosos, nós podemos fazer várias coisas provisoriamente, mas se nós não conseguirmos novos espaços, ampliar o nosso espaço, o crescimento da escola dominical estará comprometido seriamente. E aí então nós temos que repensar a nossa visão de começar igrejas. Quando uma nova igreja é comprado um terreno para uma nova igreja, um terreno muito pequeno, esse fator vai limitar o crescimento da igreja para sempre, porque ela não crescendo até certo ponto também não terá recursos para ampliar, comprar um novo local ou terreno ao lado, ou construir um prédio de educação religiosa. Então nós precisamos repensar. As igrejas que estão começando congregações devem pensar num terreno grande, mas mesmo que as primeiras construções sejam pequenas, haverá espaço para sempre construir algo mais e manter um crescimento da escola bíblica dominical. O sétimo erro é não buscar novos alunos. A EBD precisa constantemente arrolar no seu corpo discente novos alunos. É importantíssimo
que a cada ano pessoas estejam se agregando à escola bíblica dominical. Para isso, então, temos que fazer campanhas, clubes bíblicos Boas Novas, visitação e toda espécie de esforço necessário para que haja a matrícula de novos alunos na escola bíblica dominical. Uma escola sem alunos, ela fecha. E a escola dominical precisa ser revitalizada todos os anos com novos alunos. Não apenas crianças, mas também adolescentes, jovens e adultos. Oitavo erro, a escola dominical perder a ênfase evangelística. Sim, a maioria de nós acredita que a escola dominical é um ministério para ensinar a palavra de Deus, mas ela pode ser responsável por muitas conversões. Precisamos nos apropriar dessa visão evangelística. A escola dominical evangeliza enquanto ensina. Já foi comprovado que pessoas que se matriculam na escola dominical e não são crentes, no prazo de 1 ou 2 anos, elas vão compreender todo o plano de salvação e estarão maduras para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a escola dominical não pode perder essa visão de ganhar almas, fazer apelo nas classes, levar os alunos a entregar suas vidas a Cristo, o professor ter o alvo de ganhar cada aluno para Cristo, até que o último aluno não seja ganho, o professor não deve ficar satisfeito. Nono erro, não investir em treinamento. Talvez o maior de todos os erros da escola bíblica dominical. Espaço é difícil conseguir, mas pessoas sempre as temos. E podemos então treinar essas pessoas. Na verdade, o elemento humano, professores e líderes, é o mais importante na escola bíblica dominical. Você pode não ter espaço, você pode não ter muitos recursos, mas se você tem pessoas treinadas, você ainda poderá ter um ministério que cresce e pode alcançar os outros fatores necessários. 10º erro, não cuidar da organização. Perder a visão de escola. A EBD precisa se organizar, ter alvos, currículo, um calendário, precisa de um corpo docente, classes por faixas etárias e necessidades, material didático, secretaria, promoção anual, campanhas e outras coisas mais. É necessário organização. Muitas vezes nós queremos simplificar demais a escola dominical. Não, nós vamos ensinar a Bíblia. Nós estamos ensinando a Bíblia, mas não estamos tendo currículo, não temos qualidade, não estamos tendo resultados. Sim, ensinar a Bíblia, mas ensinar a Bíblia de uma maneira organizada, de uma maneira que exige preparo, dedicação, não simplesmente ensinar a Bíblia por ensinar. Então, é um grande erro relegar a organização da escola dominical. Uma escola dominical que não é organizada ficará muito aquém do seu potencial. 11º erro, não abrir novas classes. Esse erro normalmente é o resultado de outros, o de não buscar novos alunos, não treinar obreiros, não ter espaço suficiente, não serão abertas novas classes. Não temos alunos, não temos professores, não temos espaço, não teremos novas classes. E a abertura de novas classes é justamente um dos fatores de crescimento da escola bíblica dominical. Então, manter aquela divisão de classes de 10, 20 anos atrás não produzirá crescimento na escola bíblica dominical. Há muitas outras coisas que se costuma errar na escola dominical. Eu listei aqui os principais erros que cometemos. Talvez você tenha cometido esse erro, não estamos aqui para julgá-lo nem condená-lo, mas nós gostaríamos que você refletisse. Nós precisamos mudar. Se estamos errando, temos que deixar o erro, fazer as coisas do modo correto. Investir na escola dominical,
valorizar esse ministério. Se fizermos as coisas certas, os resultados certamente virão. Creia nisso. Muito bem, vamos parar de falar em erros que cometemos na nossa escola bíblica dominical e vamos falar sobre os acertos, não é verdade? Eu gostaria de focar, ainda que resumidamente nessas palestras, alguns princípios de crescimento da escola bíblica dominical. Na verdade, precisaríamos muito mais tempo para expor completamente o material que temos de ministério e gestão de escola bíblica dominical. Nós costumamos fazer isso nas igrejas, quando ministramos o curso de ministério de escola bíblica e gestão. Por que gestão? A gestão, ela tem a ver com a maneira como fazemos as coisas. Como é que duas escolas dominical que começaram na mesma época, depois de passado alguns anos, estão em situação completamente diferente? Uma desmotivada, apenas mantendo um ritmo fraco, desanimada, parada, sem visão, e a outra crescendo, animada e alcançando os seus propósitos. É tudo uma questão de gestão. Então isso é que é gestão. É uma atuação que objetiva, através da organização, mobilização e articulação, alcançar as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos de ensino e aprendizagem. Por isso é uma questão importante. Dos 6 princípios de crescimento da escola dominical, o primeiro deles que eu gostaria de citar é a questão de que a escola bíblica dominical, ela precisa existir com um propósito. Eu gostaria de alistar aqui 4 propósitos para a escola bíblica dominical. Primeiro, que é o mais fundamental, básico e conhecido, que é ensinar a Bíblia. É uma escola, ela vai ensinar, e vai ensinar o quê? Ela vai ensinar a palavra de Deus. O segundo propósito da escola bíblica dominical é ganhar os perdidos para Cristo. Então, ela faz discípulos, como diz lá a grande comissão. Fazer discípulos, ganhar almas, ganhar os perdidos para Cristo é o segundo propósito. O terceiro propósito é doutrinar os salvos. Uma vez que a pessoa não crente aceita Jesus, agora ela precisa crescer na fé, ser ensinada na doutrina, né? É outra parte da grande comissão, que diz que devemos ensinar todas as coisas que nos foram ensinadas. E o quarto lugar é treinar os salvos para o serviço cristão. A escola dominical também, acredito eu, é uma escola de treinamento. Ela treina as pessoas para trabalharem na obra de Deus. E isso dá à escola dominical, então, um foco abrangente. Ela é uma escola da Bíblia, ela visa fazer discípulos, ganhar os perdidos, ensinar os salvos e treiná-los para o serviço cristão. Nós não podemos perder de vista esses propósitos. Não temos que fazer uma escola dominical só porque ela tem que existir ou para manter a tradição. Ela não é promotora de eventos. Há muitas escolas dominicais que fazem tanta festa e cada vez que tem festa não tem aula. Queridos, a escola dominical é uma escola. Dar aula é prioridade. Programações podem acontecer, mas nada deve impedir que as aulas aconteçam de uma maneira normal e natural.